E aí, pessoal, vamos lá? Vamos juntos tomar um café pastoral. Eu quero deixar uma palavra de Deus no seu coração no dia de hoje. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2. A partir do versículo 1, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala algo muito interessante. Ele diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você e eu sabemos, se você não sabe, o apóstolo Paulo era uma pessoa muito instruída. Ele era uma pessoa de muito conhecimento, era uma pessoa que frequentou, poderíamos dizer assim, as melhores faculdades daquela época. Então ele tinha muita instrução, ele tinha muito conhecimento, ele era uma pessoa que sabia falar em público, ele sabia como falar em público, ele sabia como expressar todo o conhecimento que ele tinha, e ele chega a dizer: eu poderia fazer um discurso muito eloquente para você, para persuadir você a muitas coisas, ou a própria igreja. Mas ele vai declarar aqui algo muito interessante. Eu, quando estive com vocês, eu decidi não fazer isso. Eu decidi viver debaixo da unção do Espírito Santo. Eu decidi fazer com que a mensagem e a minha pregação não se baseassem nessas palavras persuasivas de sabedoria, mas sim consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo significa duas coisas. Primeiro, o poder do Espírito está ligado a geralmente o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo está ligado ao nosso caráter, à transformação de Deus que vem de dentro para fora. Ou seja, quando nós abrimos o coração para o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E a partir daí, nesse relacionamento nosso com o Espírito, esse fruto da presença do Espírito começa a surgir. Nós começamos a gerar esse fruto. E você precisa conhecer esses frutos lá em Gálatas, porque certamente esses frutos vão demonstrar o que Deus fez na sua vida. É simplesmente isso, a coisa mais poderosa sobre a face da terra. É a transformação que Jesus faz na nossa vida com a presença do seu Espírito em nós. Então isso tem a ver com caráter. Isso tem a ver com a minha vida no dia a dia, com a minha prática cristã no dia a dia. Então o apóstolo Paulo está dizendo: quando eu fui pregar a vocês, eu não fui simplesmente falar palavras bonitas. Eu fui viver no meio de vocês com o caráter de Cristo. E o poder do Espírito também não é só o fruto do Espírito, mas os sinais da presença do Espírito. E onde Jesus Cristo atua, onde Jesus Cristo age através de nós, há salvação, há libertação, há curas. Então Jesus, ele através de nós, na pessoa do Espírito Santo, faz esses sinais em nosso meio. Sim, isso acontece. O apóstolo Paulo, ele se preocupou muito com isso. O que nós temos visto nos dias de hoje, queridos, não são poucos, e às vezes até não com uma ideia assim de pessoa ruim que quer fazer o mal, mas talvez na ânsia de querer comunicar bem uma mensagem, que não há nada de errado nisso, é simplesmente querer usar palavras persuasivas de sabedoria. São frases e mais frases, frases decoradas em mais diversos livros, frases criadas, tentando motivar o povo, incentivar. Você que talvez esteja assistindo aí, essa multidão de pessoas vai de um lado para o outro para ouvir essas frases que são fortes, que são até bonitas, que realmente mexem com a gente. Mas se aquela pessoa que está pregando e anunciando não vive o caráter de Cristo, não vive esse poder do Espírito em sua vida, sabe o que vai acontecer? Acontece como muita gente vive hoje. Porque Paulo vai dizer aqui no final, no versículo 5, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas o poder de Deus. Porque quando você vira as costas daquele lugar e vai enfrentar o dia a dia da sua vida, quando você vai enfrentar as lutas, as batalhas na primeira esquina que você sai de um local como esse, num culto, numa igreja cristã, seja onde for, num evento, e você vira a esquina, as lutas estão ali. Você vai enfrentar cada uma delas. Talvez essas palavras vão poder te ajudar, mas se você não basear a sua vida em Cristo, porque Paulo, em Corinto, escrevendo à igreja em Corinto, ele vai trazer justamente onde está o firme fundamento da nossa fé, que está no alicerce, que é a base, que é Jesus Cristo. Então ele pregava o Cristo crucificado, ele pregava aquele que poderia nos dar vida, poderia nos
manter de pé diante das lutas que nós iríamos enfrentar. E não simplesmente frases soltas e que são de extrema sabedoria. Eu não sou aqui, né, um defensor, nem sou contrário ao chamado coach, né, aqueles que se treinam para uma boa palestra. Eu só fico preocupado que no meio cristão, no meio evangélico, se use isso para poder trazer palavras persuasivas de sabedoria, que são palavras lindas, histórias lindas, maneiras lindas. É a estratégia que o homem usa, mas não tem poder de Deus. Porque não, às vezes não é acompanhado de um caráter cristão e dos sinais que Deus nos mostra, que Deus traz para nós. Então isso é muito importante, porque a nossa fé não pode se basear na sabedoria humana, mas nesse poder de Deus. Porque na hora da luta, na hora da batalha, é esse alicerce que vai te manter de pé. Então entenda isso. Cuidado para você não ser aquele que fica de endereço em endereço, de igreja em igreja, de evento em evento, de internet, né? O tempo todo buscando aí, vai respirar bem, mas já vão lá. É bom, é ótimo. Mas o que te mantém de pé é a sua fé em Cristo Jesus. Conheça Cristo, mergulhe nele, porque é no poder de Deus que você vai superar todos os desafios que você tem para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra te abençoe. E se te abençoou, se está sendo bênção para você, você pode compartilhar com outros também. E se Deus permitir, amanhã a gente está de volta para mais o Café Pastoral. Shalom.